Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu Acorda Vascaínos nessa segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. Estamos chegando, agradecendo a você por nos deixar entrar na sua casa. Muito bom dia, você que está se preparando para o trabalho, para seguir a vida, apesar do Vasco, né? Sobre o jogo a gente falou muito ontem no pós-jogo, externei o meu pensamento e... assim, sou muito honesto quando venho aqui. É muito difícil estar aqui nesse momento. Fazer esse comentário aqui hoje é muito difícil. Porque não tem mais o que falar. Não tem mais. Acho só que alguma coisa precisa ser feita. E não é apenas contratar. Contratar é fundamental. Só que agora faltam 7 dias. Porque segunda-feira da semana que vem, não, na terça-feira da semana que vem, fecha a janela. Então temos 8 dias para contratar zagueiros e atacantes. Porque o Vasco não tem dinheiro, ok? Porque o Vasco vai entrar em recuperação judicial, ok? Só que enquanto isso, a gente está indo para o brejo, né? É provável que mais uma rodada a gente não entre na zona do rebaixamento, porque o Vitória, que é o nosso concorrente direto, vai enfrentar o Flamengo hoje, no Maracanã. Mas cansa, sabe? Cansa. Tá chato a gente vir aqui todo dia para comentar coisas que a gente falou há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, viver de espasmos, viver de momentos. Aí a gente fica remoendo aí a goleada de 6-0, que foi fantástico, foi lindo, animador. Mas é inexplicável. E isso é o que mais me incomoda. É porque ninguém vem dizer por quê. Porque não tem dinheiro? Tudo bem, já sabemos. Porque não era o dia? É desculpa esfarrapada. Porque o outro jogou melhor? É muito simples. Diz pra gente a real, vai. Não tenham medo de dizer o que está acontecendo, não. Porque o resultado do campo, a atitude em campo, a forma como joga, a disparidade de um jogo como foi o do domingo passado para esse domingo, como foi o de jogo de quarta-feira. Eu falei quarta-feira depois do jogo, esse Juventude não ganha de ninguém. Botafogo foi lá, meteu 3. E a gente não consegue ter um balizamento. Porque se a gente pelo menos visse o jogo e dissesse, puta, a gente perdeu um monte de gol, pô, a bola bateu na trave, a nossa fase tá braba, o goleiro tomou um peru, a gente jogou bem, a gente competiu. Mas não, a gente não tem explicação. Porque ontem, inclusive, jogou o time que todo mundo queria, sem o Verratti. E aí, José? Valeu? O que mudou? Não, o Paulo Henrique faz muita falta. Faz, não tenha dúvida. Mas se eu depender só do Paulo Henrique para ganhar, amigo, eu tô no mato sem cachorro. Tô no deserto sem água. Paulo Henrique é um ótimo jogador, dá energia ao time do Vasco, mas ele não pode ser a solução dos meus problemas. Eu não posso ter o meu craque jogando na lateral direita. Até porque o Paulo Henrique não é um craque. O Paulo Henrique é um excelente jogador, tá num grande momento. Mas não vai decidir um jogo para nós sempre. E a gente fica nesse deserto perdido, porque a gente não tem uma perspectiva, a gente não tem um local para se agarrar, não tem nada.
Por que aquilo? Tira o Verratti, vamos jogar o time que jogou contra o Santos. Aí o time joga mal de novo. Não, o Jair de volante é o melhor. Aí o Jair não marca ninguém. Não, porque o Tietê machuca. Sabe, a gente tá perdendo muitas referências. A gente não tem mais o que se agarrar. E me preocupa muito porque eu ouço a entrevista do bom Fernando Diniz, não vou discutir aqui, mas que realmente, em pergunta feita na coletiva, ficou incomodado com algo que é claro, Diniz. São 34 jogos e 6 vitórias. Não dá pra você dizer, nossa, que pergunta boa que você me fez. Você é o culpado, Diniz. Ninguém que faz essa pergunta entrou em campo. Ninguém que faz essa pergunta treinou o time. São 34 jogos em que você não teve resultado, teve 6 vitórias. E o futebol paga preço. Você saiu do Cruzeiro, você saiu do Fluminense, você saiu da seleção e você tá mal no Vasco. E aí? Por quê? Eu pergunto a você. Por que que você não tá conseguindo fazer o seu time performar com regularidade? Porque você disse ontem que se agarrou ao jogo do Santos. Bom, jogo do Santos vocês não fizeram essas perguntas. Hoje você faz, claro. Hoje, de manhã, eu tomei café com leite. Ontem eu tomei um achocolatado. Cada dia é um dia diferente. Cada dia o futebol dá uma história diferente. E você já deveria saber disso. Só que a sua história está se repetindo muito, Diniz. O seu estilo, como foi perguntado pelo jornalista, parece que está manjado. Eu sei que é uma coisa dura para quem, como você, é vaidoso com o seu trabalho, e eu também sou com o meu. Mas acho que tem certos momentos que a gente precisa entender quando a gente está agradando e quando a gente não está. Talvez a pergunta seja necessária para você sentar, refletir, tomar um café se você gosta e pensar, cara, realmente, e eu concordo, porque os 2 últimos jogos, Thiago Carpini e Dorival Júnior botaram você, Diniz, no bolso. E aí vem uma preocupação maior. Quem cobra você? Porque ano passado o Rafael Paiva, o ótimo Rafael Paiva, não teve metade dessa paciência que se tem hoje com você. O próprio Fábio Carille, que nós criticamos muito, também. A paciência foi pequena. Não teve mais, assim, espaço. E ele foi demitido no dia que ele jogou melhor. Foi contra o Cruzeiro lá em Uberlândia. Então me preocupa, porque quem vai cobrar você se o presidente gosta tanto de você, se o diretor técnico gosta tanto de você? Eles cobram. Mas eu queria entender, eu queria ser uma formiguinha para entender isso. Como é que é essa cobrança? Esse nível de papo. Que deveria ser um nível alto. De que vocês enxergassem como o time do Vasco jogou mal esses 2 últimos jogos e terem antídoto para isso. Porque a impressão que me passa nas 2 entrevistas coletivas é que você, Fernando Diniz, não sabe o que aconteceu. Você não tem as respostas do porquê de 2 atuações tão ruins do Vasco. Por que uma atuação galáctica e uma atuação subaquática? Quase um pré-sal do futebol. Lá embaixo da terra. Por quê? Você tem essa explicação para nos dar? Sabe por quê? Porque naquele aspecto que eu falei do balizamento, tá desesperador. A gente precisa de alguma coisa pra gente se agarrar. Porque eu busquei isso depois do jogo de quarta-feira e ouvi algumas explicações. Pô, a logística foi ruim, ok. E você tenta de alguma maneira, até pelo lado do torcedor, tá, pô, então foi isso, né? Não, o Paulo Henrique não jogou, o Jair não jogou, desequilibrou o time. Pô, a gente não foi pra Caxias, a gente foi pra Porto Alegre, pegou um ônibus, cansou. Porra, o Paulo Henrique comeu um negócio, pegou o piriri. Você se agarra. Mas hoje não tem o que se agarrar. Porque não é só o Paulo Henrique ausente que faz o Vasco jogar tão mal assim. Então a gente precisa saber por que, Fernando Diniz. E precisa saber da direção do Vasco o que fazer, direção. Porque contratação falta 1 semana. Mas nenhuma contratação vai chegar amanhã e vai jogar quarta-feira. Nenhuma contratação vai jogar domingo em Recife se chegar até quinta, sexta-feira. Se a gente tivesse ontem tomado cartão amarelo com os 2 zagueiros, porque o Hugo Moura não é zagueiro, apesar do Diniz ter dito que ele é um acerto na zaga,
A gente não tinha zagueiro, só o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos, os não usados, os super motivados zagueiros do Vasco. Então tá errado o planejamento, que eu tenho criticado, a gestão do departamento de futebol, tirando o Admar Lopes, que é recente, e está buscando trazer bons jogadores, e gostei da primeira impressão do Andrés Gomes, mas não vou me empolgar. Mas a gente precisa mudar. A gente precisa ganhar corpo, a gente precisa melhorar o time, a gente precisa ter mais qualidade, a gente precisa ter um time mais consistente, a gente precisa, acima de tudo, ter um treinador que faça modificações acima da vaidade dele. Porque a gente precisa somar ponto, Diniz. Sabe por quê? Porque se a gente não somar ponto, como diz o Fábio Porchat, Diniz. Ô, Diniz, me ajuda a te ajudar, Diniz. Eu tô muito preocupado. Muito mesmo. Quarta-feira, por mim, era fechar a casinha, segurar o resultado, levar pro dia 11 para tentar buscar outra coisa depois, porque realmente eu tô muito preocupado. Porque esse time jogando como o Vasco joga, esse time de showball, que joga com a bola no pé, mas não marca ninguém, pode acabar a quarta de final da Copa do Brasil na quarta-feira. Porque hoje o Botafogo, que estava combalido da eliminação da Libertadores, tá assim, ó, esfregando as mãozinhas. Esse Vasco aí que vai pegar a gente, vai. É a notícia que eu te dou, vai. E se não mudar a atitude, se não fechar a casinha, se não botar saúde, se não botar Barros, o Moura de volante, o Andrés Gomes na frente para correr, disposição, vai ganhar não. E duvido se empata. Só que falta de atitude, falta de comportamento minimamente profissional em campo, sem deixar de correr, sem... Como disse o próprio treinador ontem, eles correram mais, eles se dispuseram mais, eles foram melhores taticamente. Há 2 jogos que eu ouço isso. Só que tudo isso, eu gostaria de saber por quê. É a pergunta que eu deixo nesse Acorda Vascaínos. Por quê? O que mudou do domingo do jogo com o Santos para essa semana patética, essa semana ridícula, essa semana desrespeitosa desses atletas do Vasco? A forma como vocês jogaram é uma vergonha para uma torcida que não merece isso. Não merece. O que faz a torcida do Vasco botando 20 mil ontem e vai botar 20 mil na quarta-feira era um mínimo de entrega de vocês. Não é necessário o técnico do Vasco gritar à beira do campo, que aliás é outra coisa que eu acho que deveria mudar, porque ninguém gosta de ficar tomando esporro o tempo todo. Resolve os problemas, mas troca se não estiver bem. Não adianta você ficar dando esporro em 20 caras se você tem outros 20 para entrar. Troca, porra. Mas essa atitude desses caras é inacreditável. É inadmissível, acima de qualquer coisa. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. A gente volta logo mais na nossa tradicional live. Tchau.